temática: a trajetória de Magalhães Barata. Conteúdo: Magalhães Barata. Habilidades: conhecer a história de Magalhães Barata e as medidas de interventoria no Pará. Olá, pessoal! Eu sou a professora Carolina Costa, de Estudos Amazônicos. Sejam bem-vindos à nossa sala virtual, que foi criada com o objetivo de ajudar e facilitar os estudos em casa. Por isso, qualquer dúvida, vejam e revejam essas videoaulas quantas vezes forem necessárias. Vamos lá para a aula de hoje? Pessoal, na verdade, a aula de hoje é um resolvendo exercícios. Tanto as questões disponibilizadas em PDF, no exercício extra que eu deixei para vocês, tanto as questões da apostila. Nesse primeiro momento, iremos discutir sobre as questões do PDF. Na primeira questão, presente no PDF, diz o seguinte: entre as intervenções criadas por Magalhães Barata, identifique as alternativas verdadeiras e falsas. Na alternativa 1 diz: direitos trabalhistas, congelamento do valor dos aluguéis e mudança na educação. Esta alternativa está verdadeira. Vargas e Magalhães Barata tinham a característica em aplicar direitos trabalhistas. Também foi uma característica de Magalhães Barata o congelamento do valor dos aluguéis. Na verdade, foi uma das primeiras medidas tomadas por ele, justamente pela situação econômica que o Estado se encontrava pós momento da Belle Époque, a crise econômica e social total. Então, ele procurou muito a questão de estabilizar e também fez muitas mudanças na educação. A segunda alternativa fala parceria com os donos de terra, que aumentava a exploração da mão de obra trabalhadora. Na verdade, essa parceria nunca existiu. Vargas e Magalhães Barata, eles vinham muito com a ideia de quebrar a supremacia e o domínio de poder que os donos de terra tinham. Então, todos os privilégios, todas as monopolizações feitas por estes foram cortadas. Então, em momento nenhum houve essa parceria com esses donos de terra. A terceira alternativa fala sobre a proibição da venda de cachaça a retalho, repressão dos seus opositores e nenhum direito trabalhista. A primeira e a segunda frase está correta, sobre a proibição da venda da cachaça a retalho e a repressão aos seus opositores. Essas duas foram uma das intervenções e uma das características de Magalhães Barata. No entanto, esse nenhum direito trabalhista faz com que a alternativa fique totalmente incorreta. Portanto, a terceira alternativa é falsa. A quarta alternativa diz sobre a isenção de impostos para grandes empresários. Assim como eu falei para vocês na segunda alternativa, em momento nenhum houve uma parceria com esses grandes empresários. Na verdade, uma das intervenções de Magalhães Barata foi retirar essa isenção que os grandes empresários tinham, que muitas vezes eles usavam até para dinheiro público, para benefício próprio. Então, ele procurou, na verdade, tirar esses privilégios todos. Então, em momento nenhum, ele deu essa isenção de impostos. Ele retirou a isenção, fazendo da quarta alternativa falsa. A quinta alternativa diz o seguinte:
distribuição de planos de saúde com isenção integral de cirurgias e tratamento dentário. Magalhães Barata ele fez sim algumas mudanças no campo da saúde, mas em momento nenhum foi sobre distribuição de plano de saúde, isenção de valores de cirurgia, muito menos de tratamento dentário. Então, a quinta alternativa está falsa. E, por fim, a sexta alternativa diz: concedeu a aposentadoria aos trabalhadores. Assim como na primeira alternativa, que é verdadeira, a sexta alternativa também está verdadeira, porque, como eu falei para vocês, era uma característica tanto de Vargas como de Magalhães visar esse trabalhador, dar a ele os direitos que lhes cabiam. A segunda questão, a alternativa correta é a letra B. Dentro das mudanças propostas para a educação, Magalhães Barata ele transformou totalmente o currículo escolar. Ele trocou os professores, pois ele achava que, através da educação, ele poderia formar cidadãos idôneos segundo os estigmas positivistas. Então, consequentemente, só poderiam atuar professores idôneos. Por isso que a letra B é a letra correta. Na terceira questão, o gabarito correto é a letra A, de 1930 a 1935, de 1943 a 1945 e de 1956 a 1959. Essas datas e como aconteceu cada uma delas está na apostila de vocês, na página 1, referente ao assunto de Magalhães Barata, segundo bimestre. A primeira data ele foi indicado por Vargas. As outras duas datas ele foi eleito por votação do povo. A quarta questão diz o seguinte: marque a alternativa que indica qual homenagem foi construída ao governador Magalhães Barata. O gabarito correto desta questão é a letra C, pois a primeira e a segunda opção, que é o Monumento da República e a Praça da República, fazem parte sim como símbolo do movimento republicano. No entanto, o construído em homenagem ao governador foi o Memorial de Magalhães Barata, que está localizado ali em São Brás, na praça próximo à rodoviária. E na questão que eu passei para vocês, também pediam as características do monumento. Eu coloquei aqui ao lado para vocês. Ele tem uma edificação mais ou menos circular, que representa o capacete do Magalhães Barata, que foi símbolo do governo dele durante os 20 anos. Tem dois triângulos vermelhos, que representam o Pará e seu povo, e também um obelisco azul com uma estrela no ápice, além da rampa de acesso ao memorial. Então, o monumento construído em homenagem ao governador foi o Memorial Magalhães Barata. Por fim, a quinta questão, que perguntou sobre a relação de Getúlio Vargas e Magalhães Barata. A letra A diz que eles não tiveram relação nenhuma, pois governaram em momentos diferentes da história. Isso está incorreto. Os dois são símbolos do movimento republicano. Getúlio Vargas em esfera federal e Magalhães Barata, por indicação de Getúlio Vargas, foi interventor do Pará. Então, jamais poderia ser em momentos diferentes da história. A letra B fala um pouco parecido com isso também, que Vargas e Barata tinham ações separadas em esfera federal e esfera estadual, apesar de atuarem no mesmo momento. Por mais que o Vargas fosse símbolo da esfera federal
e barata da esfera estadual, todas as decisões deviam ser convergentes. Jamais Barata poderia tomar decisões sem consultar Vargas. Por isso que a letra correta é a letra C, que dizem que eles estavam totalmente interligados e unidos pelo ideal republicano e que Magalhães foi indicação de Getúlio Vargas. Agora nós iremos entrar nas duas questões presentes na apostila de vocês, na página 2 e 3, do assunto Magalhães Barata, referente ao segundo bimestre de vocês. Repetindo, essas duas questões que virão agora, está presente na apostila de vocês, página 2 e 3. A questão 1 diz: o período de Magalhães Barata foi marcado por, letra A, aumento 100% do salário mínimo no ano de 1934. Letra B, um governo democrático. Letra C, uma política econômica conservadora próxima às exigências monetárias do FMI, Fundo Monetário Internacional. E letra D, perseguição aos seus opositores. Esta questão, na verdade, ela tem duas alternativas corretas, que é a letra B, que é um governo democrático, mas eu vou dizer para vocês o porquê que ela não está marcada. E a letra D, que é a perseguição dos seus opositores. Bem, fazendo uma análise das alternativas, a letra A diz aumento 100% do salário mínimo. Realmente, houve um aumento do salário mínimo, no entanto, não foi de 100%. Então, a letra A está incorreta. A letra B, que fala sobre o governo democrático, que eu falei para vocês, também está correta. E por que, justificando por que ela não é alternativa marcada aí, por mais que fosse um governo democrático, Magalhães Barata, ele tinha muito a característica de uma ditadura, de um ditador. Ele perseguia muito seus opositores, fazendo a letra D a correta. Por mais que fosse um governo democrático, ele tinha características ditatórias que não permitia que seus opositores tivessem voz. Essa oposição ela só vem acontecer mais ou menos em 1934 a 35, quando a nova Constituição é aprovada e permite que tenha uma eleição para eleger um novo candidato. Até então, Magalhães Barata, relembrando, ele foi indicado, ele foi colocado por Vargas para governar o estado do Pará. Ele não foi eleito, ele foi indicado. Então, da medida que ele foi indicado, ele colocava muito as regras de como as coisas deveriam acontecer. A questão número 2, que está presente na apostila de vocês, referente ao assunto do segundo bimestre, que é Magalhães Barata, diz o seguinte: a tomada do poder por Vargas e o fim do controle oligárquico é conhecido como: letra A, Revolução de 1930, letra B, Golpe Civil-Militar de 1964, letra C, Revolução Constitucionalista e letra D, Varguismo. A alternativa correta da segunda questão é Revolução de 1930. Assim, encerramos a aula de hoje. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, pode deixar seu comentário aqui embaixo ou consulte a apostila de vocês, a videoaula passada. E se mesmo assim o assunto não for totalmente compreendido, vocês podem me procurar. Até a próxima, pessoal! A sua aula continua no próximo vídeo.